Muito bem, meus amados irmãos, eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Os irmãos podem estar assentados neste instante. Eu quero dizer aos irmãos que estou feliz com a presença de cada um de vocês aqui, né? Estamos aí com bastante gente hoje, nessa terça-feira. Muitos obreiros aqui à minha retaguarda. Isso aí é um sinal que Deus está conosco, né? Deus está movimentando a igreja e todos estão sentindo a necessidade, né? Estão sentindo a necessidade de vir à casa do Senhor. Isso é muito bom quando uma igreja vem para orar. Nós tivemos aqui ontem a oração, que estamos na semana da oração, e tivemos aqui, tinha um pouco menos do que hoje, mas tinha bastante gente também. Era só oração ontem, das 8 às 9 da noite, oração. Amanhã nós daremos sequência na nossa semana da oração. Por quê? Porque sem oração nós não conseguimos aquilo que nós precisamos para a igreja no tempo em que nós estamos vivendo. Um tempo de grande dificuldade, um tempo de muita hipocrisia, tempo de muita incredulidade, né? Mas nós precisamos de buscar ao Senhor. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, né? Amém, meus irmãos? Porque às vezes nós nem se interessamos de buscar o Senhor. Aí, de repente, daqui a pouco é proibido orar. Aí todo mundo quer orar. Tem país aí que as pessoas pagavam para poder orar, né? É capaz de pagar para poder orar, mas nem pagando não pode. Porque tem as leis do país que não aceita religiosidade naquele país, não aceita religião. Então, por isso a palavra de Deus nós diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto Ele está perto. Quando está sentindo que o Senhor está perto de nós aqui, né? Então, invocai o seu nome enquanto Ele está perto. Nós precisamos buscar ser revestido da graça de Deus, da glória de Deus nas nossas vidas, para nós poder vencer os dias maus. Quando Jesus falou sobre os dias maus, que está registrado na Bíblia Sagrada, o povo naquele tempo que Jesus estava com o povo na terra, ninguém poderia imaginar quando seriam esses dias maus, né? Hoje nós estamos vivendo os dias maus na face da terra. Dias maus, dia de muita coisa maligna que está tentando derrubar a fé dos cristãos. Está tentando fazer o cristão sair da presença de Deus. Mas buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Porque nos dias maus, né, muitos vão querer buscar e não encontrarão o Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos ler um texto aqui na palavra para a nossa meditação. Como o pastor Jacques já disse aqui, as horas hoje está mais adiantada, né? Nós só vamos até as 10 hoje, né? Aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 1, que nós diz: e partindo dali chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo, admiravam-se, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas e Simão?
e não estão aqui conosco as suas irmãs? E se escandalizavam nele. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua própria terra e entre os seus próprios parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Amém, Jesus. Somente até aqui, para nós falar um pouquinho a respeito do reino do Senhor Jesus Cristo na face da terra. Senhor Jesus, a Bíblia diz aqui na epígrafe do texto, que ele se retirou de Nazaré. Por que ele se retirou? Porque o Senhor Jesus, ele nasceu em Belém. Nasceu em Belém de Judá, mas depois seus pais foram para Nazaré e ele se criou em Nazaré. Por isso que nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 1, ali a partir do versículo 45, nós fala a esse respeito, sobre Jesus de Nazaré. Quando Filipe, que foi um dos primeiros discípulos do Senhor Jesus, e Filipe foi anunciar que tinha encontrado um homem. Se eu encontrei um homem que sabe ter uma sabedoria tremenda, um homem que o Espírito de Deus desceu sobre ele, e Deus falou no momento do batismo dele. Aí Natanael perguntou: mas de onde veio esse homem? Aí Filipe disse: veio de Nazaré. Segundo o contexto bíblico, Nazaré, naquela época, era um vilarejo, né? Se fosse aqui no nosso linguajar, era apenas um vilarejo, uma vilazinha de algumas casas ali. E foi ali que o Senhor Jesus se criou. Só que o Senhor Jesus estava sendo preparado para poder enfrentar todas as dificuldades que tinha e desempenhar o seu grande ministério. Então, o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia nos diz que, eles saindo de Nazaré, eles foram para um determinado local e chegaram ali, os discípulos, Jesus falou para os discípulos: vocês embarcam aqui no barco e vão para o outro lado, do mar, que é o mar da Galileia. E os discípulos foram, e Jesus subiu para o monte orar. Jesus foi para o monte orar. Às vezes nós ficamos olhando assim, mas será que precisa orar? Será que precisa nós orar? Porque hoje, para se orar mais do que 10 minutos, não está fácil não. Mas daí tem gente que diz: mas será que precisa? Agora vocês vejam bem, Jesus era quem? Jesus era o Filho de Deus. Jesus era Deus. Como Filho de Deus, ele era uma das 3 pessoas da Santíssima Trindade. Aí Jesus vai orar no monte. Jesus vai orar no monte e manda seus discípulos atravessar o mar. Mas o momento não era próprio. O mar estava agitado. Mas Jesus já permitiu tudo isso para mostrar aos seus discípulos que ele era mais poderoso do que o mar da Galileia, que ele era mais poderoso do que o vento, que ele era mais poderoso do que todos os poderes constituídos na terra, pelos homens que estudavam, que se preparavam, mas Jesus era mais poderoso. Então, o reino do Senhor Jesus, é por isso que a Bíblia fala que Jesus, ele é Rei dos Reis. A Bíblia fala que Jesus, ele é Senhor dos Senhores. Ele não é apenas Senhor, ele é Senhor dos Senhores. Jesus não é apenas Rei,
Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores, porque Ele é Deus. Às vezes nós estamos numa situação que às vezes até a medicina, a ciência, que é muito avançada hoje, a ciência médica hoje é muito avançada, a cada dia que passa está mais preparada para poder combater as enfermidades que vai aparecendo a cada dia, enfermidade nova. Mas com todo o poder da ciência, eles não conseguem resolver os problemas todos que o ser humano precisa. Não consegue. Mas existe um que é médico dos médicos, que é Rei dos reis, que é Senhor dos senhores. Quem é Ele? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Cidadezinha pequena. Até hoje Nazaré é uma cidade pequena. Mas de lá saiu alguém que é mais poderoso do que todos os poderes constituídos na terra. Eu lembro que um certo dia, minha mãe ficou doente e ela sofreu um AVC. E ela ficou assim, numa situação que nem falava mais, nem se mexia, nem nada. Aí ficou num hospital, lá numa cidade chamada Gaspar, Santa Catarina. E aí aqueles médicos mandaram levar ela para a cidade de Blumenau, que era onde tinha a medicina mais avançada ali do estado. Aí levaram para a cidade de Blumenau. Aí chegou lá, ela ficou internada, o meu cunhado e a minha irmã, que estavam cuidando disso, que levaram ela. E esse meu cunhado era pastor, e é até hoje, mas era pastor. Aí eles foram lá, deixaram ela naquele hospital, internada lá, voltaram para casa. Aí chegaram em casa, fizeram uma oração, e ele orou dizendo: Senhor, tem misericórdia, cura minha sogra, a irmã Lourdes, cura ela. Aí a minha mãe estava lá naquele estado, que ninguém dava mais nada pela vida dela. De repente, ela disse que chegou um homem todo vestido de branco, que ela, olhando assim, achou que era um médico. Aí disse que aquele homem disse para ela: olha, o pastor Jacó pediu para mim vir aqui curar você. Diz, então eu vou te curar. Aí ela disse que adormeceu, quando acordou, estava completamente curada. Quem que estava lá, irmão? Quem estava lá? O Senhor Jesus, na forma de um anjo. Jesus se apresentou e curou a minha mãe. Aí meu cunhado e minha irmã chegaram em casa, e com aquela apreensão que a minha mãe tinha ficado lá naquela situação, aí de repente tocou o telefone, minha irmã pensou: ai meu Deus, será que morreu? Aí foi atender o telefone, a pessoa falou lá do hospital, falou: é a dona Osmarina? Diz, é o seguinte, nós estamos avisando que a dona Lourdes está de alta, pode vir buscar ela. Aí ficaram pensando: mas será? Será? O outro hospital já disse que não tinha o que fazer, agora foi para lá, já estão mandando ir buscar. Aí quando chegaram lá, minha mãe não estava mais no quarto, na enfermaria. Minha mãe estava sentada lá do lado de fora, sentada aguardando ele chegar. Aleluia! Por quê? Porque houve uma intervenção de Deus naquele momento, na vida da minha mãe. Estou dando esse testemunho aqui, porque tem muita gente que acha que por causa da situação que ele está, ou que ela está, não tem mais solução. Mas existe um que é Senhor dos senhores, que é Rei dos reis, que é médico dos médicos, e que tem um remédio que os mais altos laboratórios não têm. Ele tem o remédio que vem do alto. É poder de Deus.
Enquanto eu estou pregando aqui, se você acreditar, Deus vai fazer um milagre na tua vida. Enquanto eu estou pregando a palavra aqui, Senhor vai fazer um milagre na tua vida e depois você vai dar o testemunho. Vai dizer, Deus mudou a minha vida. Aleluia! Eu estou sentindo desde casa, quando eu estava lendo a palavra, já comecei a sentir que Deus ia se fazer presente aqui nesta noite e fazer milagre no nosso meio. Nós temos que ser igreja, irmão. Igreja fervorosa. Igreja fervorosa. Fervorosa no espírito. Nós não podemos ser aqueles crentes simplesmente religiosos. Cumprir uma tabela. Tem gente que cumpre tanta tabela que se passar 3 minutos do horário, ele já levanta e vai embora. Porque ele está cumprindo tabela. Mas o crente que está aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo, ele é diferente. Ele é diferente, ele não é crente por tabela, não. Ele é crente pela fé que há na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Deus vai se manifestar na vida dele. E vai fazer coisas grandes. Então, como eu estava dizendo, Jesus falou para os discípulos, disse, olha, vocês pegam o barco e atravessam para lá. Se fosse nós, talvez nós sempre ia dizer, mas esse homem não está vendo que o mar não está para peixe? Vocês já viram quando o pescador fala, não, hoje o mar não está para peixe. Por quê? Porque está ventando, porque está tendo problema, tem onda muito alta, não dá peixe. Então ele podia dizer, será que esse homem não está vendo que o mar do jeito que está agitado, e ele ainda nem vai junto com nós, e colocar nós sozinhos? Tem crente assim hoje, mano. Se for preciso ele andar 1 quilômetro sozinho, ele não anda. Ele só vai se tiver alguém para pegar na mão dele. Mas Deus não quer pessoas assim. Deus quer homens e mulheres cheios de fé, cheios de coragem. E que diga, eu irei em nome do Senhor Jesus Cristo. E eles foram. E quando chegou lá na altura do mar, a coisa ficou difícil. Eu não sei se vocês já andaram com pequenos barcos no mar. Eu me criei, morei um tanto meio na beira do mar, em Santa Catarina, então era até acostumado um pouco com o mar. Mas nunca brinquei de ir lá para o fundo, não. Mas a gente já conhecia todos os perigos. Aqueles homens que estavam ali, eram homens que conheciam o mar. Eles eram pescadores, homens acostumados, mas eles estavam gemendo, porque estavam numa situação difícil. Aí, de repente, eles veem Jesus vindo, andando em cima daquelas águas. Jesus andando. Eles nem com o barco estavam tendo coragem mais de enfrentar. Agora Jesus vem andando por cima das águas. Por quê, irmão? Porque Jesus ele quer mostrar para nós que somos igreja, que ele passa por cima de qualquer dificuldade, ele está pronto para ouvir o nosso clamor. Ele está pronto para ouvir o nosso clamor. Então Jesus vai andando por cima das águas. Mas daí tem crente que diz, meu Deus do céu, aquilo lá não pode fazer, aquilo lá tá. Hoje nós estamos num tempo cheio de meme por aí, né? Porque aquele irmão falou alto demais, porque aquele irmão deu muito glória, porque não sei o quê, e porque não sei o quê. Não, Jesus vem andando por cima das águas. Aleluia. Aí o que eles pensaram que era? Até hoje já tem crente pensando que certas coisas é fantasma. Né? Não, aquilo lá está demais, aquilo lá é fantasma. Ou é fantasia. Aí eles pensaram que Jesus era um fantasma, porque estava andando em cima das águas.
Irmãos, nós temos que conhecer a Jesus. A Bíblia Sagrada diz assim, o profeta Amós nos escreve, dizendo, conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aleluia! Tem gente que às vezes não conhece o Senhor. Deu qualquer coisa diferente, não, isso aí não é Deus. Irmão, Deus se manifesta da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer e no lugar que Ele quer. Aleluia! É assim que Deus faz. Andando sobre as águas, disseram, não, é um fantasma. Onde é que se viu uma coisa dessa? Olha um fantasma aí. Já não basta que nós estamos sozinhos, Jesus ficou para lá, agora vem um fantasma ao nosso encontro. Mas Jesus olhou para eles e disse, não temam, porque sou eu que estou indo ter convosco. Não temais. Eu parece que ouço o Senhor dizendo para alguém aqui nesta noite, não tema, meu filho. Ah, Senhor, mas eu vou afundar, eu não vou aguentar mais, não vai dar. Jesus fala contigo nesta noite, não temas, sou eu que estou indo ao teu encontro. Oh, glória! Quantos podem dar um brado de glória para Jesus aqui nessa noite? Deixa o Espírito Santo tomar a tua vida. Aleluia! Decide-me! Ela mais decide-me! Ainda mais eu falo contigo. Eis que eu ainda sou o mesmo. Eu não mudei. Eis que nesta noite eu vim aqui porque eu quero falar contigo. E a tua vida vai mudar. Assim diz o Senhor. Oh, glória! É poder de Deus. Se você acreditar nessa noite, você vai ver a tua vida sendo mudada. Vai ser mudada, Deus muda qualquer situação na nossa vida. Porque Ele é maior do que todos os poderes da terra. Então Jesus Cristo entra no barco. E a Bíblia diz que o mar serenou. Aleluia. Você viu quando a pessoa está numa aflição tremenda e parece que não vai ter mais jeito, mas de repente serenou tudo. Porque Deus entrou no barco. Quantos aqui quer convidar Jesus para entrar no barco nesta noite? Diga, Senhor, entra no barco comigo, Senhor. Não me deixa sozinho na jornada. Aleluia! Não me deixa sozinho na jornada, Senhor. É para isso que você veio aqui nesta noite. A Bíblia diz, ninguém vem à casa do Senhor se não for pelo Espírito de Deus. O Senhor te trouxe aqui porque Ele tem uma palavra para o teu coração. Não é que aqui eu vou lá porque é um fulano de tal, porque vai falar bonito, não. Ele te trouxe aqui porque Ele tem um bálsamo para colocar na tua alma nessa noite. Nessa noite o Senhor vai abrir porta fechada. Nessa noite o Senhor Jesus vai curar enfermidade nos ossos. Nessa noite Jesus vai curar enfermidade no sangue. Vai curar enfermidade nos nervos. Vai curar enfermidade no coração. Ele vai fazer milagre aqui nesta noite. Glória a Deus. Os discípulos andaram com Jesus, viram todas aquelas maravilhas que Jesus fazia.
Aí, de repente, Jesus foi morto, foi sepultado. Aí eles reuniram ali, e Pedro, que era um líder, ele disse, eu vou voltar ao mar, vou pescar. Ele quis dizer, acabou tudo. Eu vou voltar ao que eu era antes. Já tem gente que disse aí, eu vou voltar ao que eu era antes. Parece que era melhor. Mas não é. Deus fala contigo nessa noite, não é? Aí Pedro disse, eu vou voltar. Aí os outros disseram, então nós também vamos contigo. E foram. Chegaram lá no mar, entraram no barco, e foram lá e lançaram a rede para lá, e lançaram a rede para cá, e lançaram a rede para o outro lado, e lançaram para o outro lado. Não pegaram um peixe sequer. Sabe por que acontece isso às vezes? Porque Deus quer mostrar para a gente que a gente precisa dele. Porque quando tudo dá certo, eu tenho visto pessoas boas da igreja. Às vezes Deus diz, eu vou dar um espurrão nesse camarada aqui. Às vezes dentro de 2, 3 anos o cara começa a ficar rico. Aí ele não tem mais tempo para ir nos cultos. Aí não tem mais tempo para isso. Aí não tem mais tempo para aquilo. Não contribui mais, porque agora é muito dinheiro. Se for para dar o dízimo, dá muito. Não dá para dar. Às vezes aquela irmã, aquele irmão que ganha um salário mínimo vai lá e tira o dízimo e dá na casa do Senhor. O outro que ganha 20, não, eu não posso dar. Não posso dar porque já pensou, esse dinheiro dá para pagar a prestação de um carro. Então eu vou comprar mais um carro. É assim. Então, Deus mostrou para eles que mesmo eles sendo pescador profissional, não conseguiram pegar peixe. Mas de repente eles olham para a praia e vê um homem em pé na praia. Aleluia. E eles olham para lá e dizem, rapaz, sabe que o homem parece com Jesus? E eles se aproximaram da praia, mas tudo meio desconfiado. Vocês viram aqueles crentes que ficam assim desanimados, depois quando eles veem qualquer coisa, vem tudo meio desconfiado, assim, vieram tudo meio desconfiado, daí Jesus olhou para eles e disse, escuta aqui, vocês têm alguma coisa para comer? Eles falaram, Senhor, nós estamos aqui a noite inteira jogando a rede, não conseguimos pegar um peixe sequer. Aí Jesus, então, vocês embarcam no barco e vão até ali e lança a rede para a direita. Lança a rede para a direita. Aí eles ficaram meio assim, Pedro só faltou dizer, mas o senhor não acha que eu sou um pescador profissional? Eu estou falando que não dá. Tem crente assim, irmão. Tem crente que fala, não, eu tenho prática, eu tenho 30 anos de presbítero, às vezes a pessoa fala ainda, tenho 30 anos de presbítero, eu tenho 10 anos disso, eu tenho 20 anos daquele outro. Nada disso, irmão. Nós temos que nascer de novo. Às vezes tem que recomeçar tudo de novo e saber que sempre precisamos aprender com alguém. Porque Deus sempre tem coisa nova para nós. Deus sempre tem coisa nova. Mas tem crente que fica velho. Porque ele não busca o renovo. Ele não busca o renovo. Então, nós não podemos envelhecer a nossa fé. Aí o que Pedro disse? Tudo bem, eu já sei que não dá nada mesmo, não está dando nada. Mas segundo a tua palavra, eu lançarei a rede. Quantos pode dizer aqui nessa noite? Mas dizer com a alma. Diga, Senhor, segundo a tua palavra, eu lançarei a rede. Oh, glória! É demais de mim. Aleluia!
Deus fala conosco nessa noite, obreiros. Diga para Jesus nessa noite: segundo a tua palavra, eu lançarei a rede. Aleluia! Jesus disse: já está bom demais. Nós temos que sempre ir segundo a palavra do Senhor. E eles chegaram lá e lançaram a rede. E na primeira redada que eles lançaram, pegou 153 grandes peixes. Não foi lambarizinho, não. 153 grandes peixes. Aí não cabia no barco, deu outro problema. Porque o barco vinha quase afundando, de tanto peixe. Nós temos aqui um pescador, que é o pastor Márcio. O dia que sair de novo, você chega lá e diga para Deus: segundo a tua palavra, eu vou lançar a rede. Mas nós olhando aqui para o sentido espiritual, irmão, nós temos que sempre estar atento à palavra do Senhor. E quando você vê uma situação que é difícil, você diga para Deus: olha, eu sei que eu não tenho condição de fazer isso aqui, mas segundo a tua palavra, eu vou colocar a mão nesse problema e o problema vai ser resolvido. Oh, glória! Nossas horas se passaram, irmão, mas a rede está na água. A rede está na água. 153 grandes peixes. Aí quando eles viram aquilo lá, Pedro disse: rapaz, eu pensei que era um homem qualquer. É Jesus que está ali, gente. Ele pegou e já vestiu a roupa e tal. Acho que estava só de cueca, sei lá. Pegou e já vestiu a roupa. Hoje tem gente que precisa ouvir uma palavra, irmão. Tem gente que parece que não acha mais roupa bonita para vestir, começa a picotear tudo, rasga para lá e puxa para cá, para lá. E quando caminha tem que aparecer a perna e aquela coisa. Não, irmão. Segundo a tua palavra, Senhor, eu lançarei a rede. Ô, glória! Quando você acredita que dá um brado de glória, Jesus vai entrar na tua vida agora! Ai, demais, filho! Aleluia! Eu sou uma pessoa, irmãos, que eu tenho uma experiência com o meu Deus. Aleluia! O que eu vi Deus fazer, já puxei rede com 150 peixes. Coisa tremenda. Pegar uma coisa que você olha, não dá, isso aí não dá. Mas Deus está no negócio. E quando Deus está no negócio, vai dar certo. Então eu vou orar aqui nesta noite, eu vou ministrar o poder de Deus aqui. Vou ministrar. E se você acreditar, amanhã você vai dizer: na verdade, Deus falou comigo ontem. Aleluia, vamos estar em pé, igreja. Glória a Deus, eu quero chamar aqui na frente aqueles que têm fé, que acreditam que Deus trouxe uma palavra para você nessa noite. E que você vai sair daqui com a rede na mão nessa noite. Oh, glória! Ainda mais, sim, de mim. Alá mais, sim, de mim. Alá mais, sim, de mim. Vão chegando mais para frente aqui, vão chegando. Deus vai fazer coisas grandes aqui. Deus vai fazer coisas grandes, Ele vai mudar o rumo da tua vida hoje. Aleluia! Oh, glória! Decide-me.
Oh, glória a Deus! Grande e soberano Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus! Ó Deus Espírito Santo! Nesse instante, Senhor, que eu tenho pregado a Tua palavra, e eu falei aqui nesta noite, Senhor, sobre lançar a rede no mar. E nesta noite, Senhor, segundo a Tua palavra, eu lanço a rede aqui nesta noite, para abençoar este povo, para abençoar esta igreja. Que o Senhor permita, Senhor, que cada irmão, cada irmã, possa sair daqui cheio de fé, cheio de graça, e que ele possa ainda abençoar outras vidas que não estão aqui nesta noite. Mas eu te peço, Senhor, faz viva esta palavra no coração de cada um dos nossos irmãos, para repreender o mal, para repreender as doenças, para repreender miséria, para fazer prosperar, para fazer prosperar. Deus de misericórdia, enche esse povo do teu poder, enche da tua graça, cura a enfermidade, batiza com o Espírito Santo, dá dons espirituais, agora, 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 em nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Senhor, que ninguém saia daqui sem levar alguma coisa consigo nesta noite. Que no dia de amanhã já comece a acontecer coisa nova na vida dessa igreja, Senhor. Aleluia! Oh, glória! Rompendo em fé, minha